Filha de 15 anos expulsa por gravidez retorna aos 22 anos e deixa a família em estado de choque. Maria estava sentada na beira da cama, o pequeno retângulo de plástico tremendo em suas mãos. A linha rosa no teste era nítida e definitiva. Seus olhos estavam fixos nela, mas sua mente parecia distante, rodopiando em um turbilhão de pensamentos e medos. Aos 15 anos, ela nunca imaginou que se encontraria naquela situação. Na parede, a foto de sua formatura do ensino fundamental parecia zombar de sua ingenuidade. O que eu vou fazer? Murmurou para si mesma, sem coragem de pensar na resposta. A casa estava silenciosa, exceto pelo som do relógio de parede na sala. Roberto e Ana estavam lá embaixo, provavelmente assistindo ao jornal como faziam todas as noites. Maria desceu devagar, o peso do segredo quase a impedindo de se mover. Quando entrou na sala, a tensão no ar era palpável. Mãe, pai, preciso falar com vocês, disse, tentando controlar a voz trêmula. Os olhares deles se voltaram para ela, curiosos e atentos. Mas quando ela finalmente soltou as palavras que vinham esmagando seu peito, o ambiente pareceu congelar. Ana levou a mão à boca, os olhos arregalados de choque, enquanto Roberto fechou os punhos, o rosto se transformando em uma máscara de incredulidade e raiva. O silêncio foi quebrado por um tom seco e implacável. Você nos envergonhou, Maria. As palavras pesaram como um golpe, e Maria soube, naquele instante, que nada seria como antes. Poucas horas depois, ela se viu do lado de fora, com uma mochila nas costas e lágrimas escorrendo sem parar. A porta da casa se fechou atrás dela com um estrondo que parecia ecoar por toda a rua escura. Sem rumo, Maria caminhou, lutando para entender como sua vida havia mudado tão drasticamente em questão de minutos. A noite parecia mais fria do que o normal enquanto Maria caminhava sem rumo pelas ruas da cidade. O peso da mochila em seus ombros era nada comparado à dor no peito. A ideia de buscar Paulo, o pai do bebê, passou por sua mente, mas uma parte dela hesitava. Será que ele a receberia? Ele havia dito que a amava, mas agora ela não tinha certeza se aquelas palavras resistiriam à realidade que estava prestes a apresentar. Depois de quase uma hora andando, Maria chegou à casa de Paulo. Era uma casa simples, com luzes fracas acesas no interior. Ela bateu na porta, o coração disparado. Quando Paulo abriu, o olhar de surpresa no rosto dele quase a fez dar meia volta. Mas ela permaneceu firme. Sem conseguir conter as lágrimas, contou a ele o que havia acontecido. Paulo, apesar de estar visivelmente abalado, a abraçou e disse que faria o possível para ajudá-la. Aquilo foi um alívio momentâneo, mas Maria sabia que o caminho à frente seria tudo, menos fácil. Nos dias que se seguiram, Maria tentou se adaptar à nova rotina. Paulo dividia o pequeno quarto com 2 irmãos mais novos, o que tornava o espaço apertado e desconfortável. Ainda assim, a mãe de Paulo tentou acolhê-la da melhor forma possível, oferecendo refeições e palavras de apoio. No entanto, Maria sentia-se como uma intrusa. Sabia que a situação era temporária e que precisava encontrar um plano para seguir adiante. Enquanto isso, as visitas ao posto de saúde para os exames pré-natais eram momentos de reflexão. Sentada na sala de espera, cercada por outras gestantes mais velhas, Maria percebia o quanto era jovem para lidar com tudo aquilo sozinha. Foi em uma dessas visitas que viu um cartaz sobre um centro de apoio para mães adolescentes. As palavras de apoio emocional e recursos práticos pareceram acender uma pequena chama de esperança. Maria decidiu procurar o centro no dia seguinte. O lugar era modesto, mas acolhedor, com paredes pintadas de cores suaves e fotografias de mulheres sorridentes com seus bebês. Lá, ela conheceu Helena, a coordenadora do programa. Helena ouviu sua história sem interrompê-la, sem julgá-la. Quando Maria terminou de falar, Helena sorriu com ternura e disse: "Você não precisa fazer isso sozinha. Vamos encontrar um jeito." A partir daquele momento, Maria começou a se sentir menos perdida. Helena ajudou-a a acessar doações de roupas de bebê e a planejar o parto. Também sugeriu que Maria procurasse um trabalho de meio período para começar a juntar dinheiro.
Embora a ideia de trabalhar enquanto lidava com a gravidez fosse assustadora, Maria aceitou o desafio. Em pouco tempo, conseguiu um emprego em uma lanchonete local. As semanas se transformaram em meses, e Maria começou a construir uma nova rotina. Trabalhar na lanchonete era exaustivo, mas as pequenas conquistas diárias a mantinham motivada. Cada moeda que economizava era um passo mais perto de oferecer uma vida digna ao bebê que carregava. Mesmo assim, as noites eram solitárias. No silêncio do quarto emprestado, Maria frequentemente pensava nos pais, se perguntando se eles estavam bem, se sentiam sua falta, se algum dia a perdoariam. Helena, percebendo a força crescente de Maria, a incentivava a sonhar mais alto. Não se contente apenas em sobreviver, Maria. Você tem potencial para muito mais. Aquelas palavras ficaram gravadas na mente de Maria. Apesar de todas as dificuldades, ela começou a acreditar que podia construir um futuro melhor. Os meses avançaram, e a barriga de Maria começou a chamar atenção, tanto no trabalho quanto no bairro onde estava vivendo. Embora Paulo tentasse ajudá-la, a realidade era que ele também era apenas um adolescente, com recursos e maturidade limitados. A mãe dele fazia o que podia, mas as tensões na casa aumentavam à medida que a data do parto se aproximava. Sentindo o peso de ser um fardo, Maria se voltou cada vez mais para o centro de apoio, onde encontrou não apenas recursos práticos, mas também um refúgio emocional. Helena, com sua paciência e sabedoria, tornou-se uma espécie de mentora. Em uma tarde tranquila no centro, ela chamou Maria para uma conversa particular. Você já pensou no que quer para o futuro, além do bebê? Perguntou. Maria hesitou. Tudo o que conseguia imaginar era sobreviver ao próximo mês. Eu só quero que minha filha tenha uma vida melhor do que a minha, respondeu, olhando para as próprias mãos. Helena assentiu. Esse é um ótimo começo. Mas para isso, você precisa acreditar que também merece uma vida melhor. Naquela noite, enquanto tentava dormir no quarto improvisado na casa de Paulo, as palavras de Helena ecoaram na mente de Maria. Ela começou a planejar pequenos passos, economizar mais dinheiro, conseguir um espaço próprio, terminar os estudos. Não seria fácil, mas pela primeira vez, ela sentiu que tinha um objetivo claro. Sofia, o nome que já havia escolhido para sua filha, seria a razão pela qual ela lutaria todos os dias. Quando finalmente chegou o dia do parto, Maria estava cercada por nervosismo e emoção. Helena esteve ao seu lado o tempo todo, segurando sua mão enquanto ela enfrentava as dores das contrações. O nascimento de Sofia foi um momento de transformação. Quando ouviu o primeiro choro da bebê e a segurou nos braços, Maria sentiu uma onda de amor tão poderosa que quase apagou, por um momento, todos os desafios que enfrentará até ali. Os primeiros dias após o nascimento de Sofia foram caóticos. Maria mal dormia, tentando aprender a cuidar de um recém-nascido enquanto ainda lidava com sua própria insegurança. Mas, aos poucos, as coisas começaram a se estabilizar. Com o apoio de Helena e das outras mães do centro, Maria aprendeu truques para facilitar o dia a dia e começou a se sentir mais confiante. Mesmo assim, a ausência de seus pais era uma sombra constante. Em noites de silêncio, embalando Sofia para dormir, ela se perguntava se eles pensavam nela, se sentiam sua falta. Determinação e resiliência se tornaram as marcas de Maria. Enquanto cuidava de Sofia, ela voltou ao trabalho, dividindo os dias entre a lanchonete e as noites mal dormidas. Helena a incentivava a terminar os estudos, e Maria sabia que esse seria o próximo passo, embora a ideia parecesse assustadora. Ainda assim, ela não desistia. Cada sorriso de Sofia era um lembrete do motivo pelo qual ela continuava, mesmo quando as forças pareciam falhar. Maria aprendeu rapidamente a equilibrar a rotina exaustiva de trabalho e os cuidados com Sofia. Os dias eram longos, mas cada passo era uma conquista. Helena, como sempre, estava presente para oferecer conselhos e apoio, enquanto as outras mães no centro tornaram-se confidentes e companheiras de jornada. Em uma tarde particularmente difícil, enquanto alimentava Sofia em um pequeno intervalo no trabalho, Maria se pegou pensando na escola. A ideia de voltar a estudar parecia distante, quase impossível, mas a vontade de criar um futuro melhor para ela e sua filha crescia a cada dia.
foi Helena quem plantou a semente de esperança. Existem programas para jovens mães que querem terminar os estudos, disse ela um dia, com um sorriso encorajador. Você pode trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Vai ser difícil, mas eu sei que você consegue. As palavras ficaram na mente de Maria durante dias, até que, finalmente, ela decidiu se inscrever em um curso noturno. No início, o medo a dominava. Entrar em uma sala de aula novamente, com pessoas mais jovens e sem filhos, parecia um desafio enorme. No entanto, bastou uma semana para que ela percebesse que estava no lugar certo. O tempo parecia acelerar. Maria passava os dias correndo de um compromisso para outro, equilibrando o trabalho, estudos e a maternidade. Sofia crescia a cada dia, seu sorriso era um lembrete constante de que todo esforço valia a pena. As noites eram as mais difíceis, e enquanto Sofia dormia no pequeno berço improvisado, Maria revisava suas lições, lutando contra o cansaço. Às vezes, a exaustão a fazia pensar em desistir, mas o apoio de Helena e das novas amigas do centro de apoio era um impulso constante. Elas celebravam cada pequena vitória de Maria, desde boas notas até os primeiros passos de Sofia. Uma noite, após um longo dia de trabalho e aula, Maria recebeu uma mensagem inesperada de Paulo. Eles haviam se distanciado desde o nascimento de Sofia, com ele tentando, sem muito sucesso, contribuir financeiramente. A mensagem dizia que ele queria ver a filha. O pedido a deixou confusa. Apesar de saber que Sofia merecia conhecer o pai, Maria também tinha medo de que ele não estivesse preparado para assumir qualquer tipo de responsabilidade real. Decidiu consultar Helena, que a ajudou a refletir sobre o que seria melhor para ambas. Com cuidado, Maria concordou em um encontro em um parque local. Sofia, ainda muito pequena para entender a situação, brincava distraída enquanto Maria e Paulo conversavam. Ele parecia sincero, mas inseguro. Eu sei que errei, Maria, disse ele, com os olhos baixos. Quero tentar fazer parte da vida dela, mesmo que leve tempo. Apesar de ainda desconfiada, Maria viu naquela tentativa um início, ainda que incerto. O futuro com Paulo permanecia em aberto, mas ela estava focada em garantir que qualquer decisão fosse tomada pensando no bem-estar de Sofia. Os dias continuaram a correr, e a dedicação de Maria começou a dar frutos. No centro de apoio, ela era vista como um exemplo de força e determinação. As outras mães frequentemente a procuravam em busca de conselhos ou motivação, e Maria, apesar de relutante no início, começou a perceber que sua história poderia inspirar outras mulheres. Se eu consigo, você também pode, dizia ela, com um sorriso, enquanto brincava com Sofia nos intervalos de suas obrigações. Sua confiança crescia lentamente, impulsionada por cada pequena vitória. A vida de Maria seguia em um ritmo acelerado, com pouco espaço para pausas. Entre as responsabilidades de cuidar de Sofia, trabalhar e estudar, ela começou a sentir que as horas do dia não eram suficientes. Ainda assim, cada conquista a fazia acreditar que estava no caminho certo. As noites em claro, preparando relatórios da escola ou organizando o orçamento apertado, eram compensadas pelo sorriso de Sofia, que agora começava a balbuciar suas primeiras palavras. Mamãe foi a primeira, dita de forma hesitante, mas que encheu Maria de lágrimas e de um orgulho que nunca havia sentido antes. Durante uma reunião no centro de apoio, Helena sugeriu que Maria considerasse buscar um estágio que a ajudasse a adquirir experiência em uma área que ela gostasse. A ideia parecia impossível no início, mas quanto mais Maria refletia, mais ela percebia que era o próximo passo lógico. Você tem tanto potencial, Helena reforçou. Com isso em mente, Maria começou a procurar oportunidades que se encaixassem em sua rotina já cheia. Encontrou uma vaga em um pequeno escritório que administrava eventos e projetos comunitários. Apesar do medo inicial, decidiu tentar. Os primeiros dias no novo estágio foram desafiadores. Maria tinha que aprender a lidar com prazos apertados, planilhas complicadas e expectativas altas. Contudo, aos poucos, começou a pegar o ritmo. O ambiente de trabalho era acolhedor, e os colegas, ao perceberem sua dedicação, passaram a admirá-la. Uma supervisora chamada Clara tornou-se uma espécie de mentora, sempre disposta a oferecer conselhos e ajustar prazos quando necessário para acomodar as necessidades de Maria.
Você tem um jeito incrível com organização e comunicação, Clara comentou em uma tarde. Essas palavras ecoaram em Maria, plantando novas ideias sobre o futuro. Enquanto isso, a relação com Paulo continuava a evoluir. Ele aparecia com mais frequência para visitar Sofia, esforçando-se para criar um vínculo com a filha. Maria ainda mantinha certa distância emocional, mas permitia que ele participasse aos poucos, sempre com cuidado. Durante uma tarde tranquila, enquanto observavam Sofia brincar em uma praça, Paulo se aproximou com uma expressão séria. Quero contribuir de verdade, Maria. Não só financeiramente, mas como pai. Sei que tenho muito o que provar, mas estou disposto a tentar. Maria ouviu em silêncio, sentindo uma mistura de esperança e cautela. Na escola, Maria começou a se destacar. Uma professora notou seu esforço e sugeriu que ela considerasse participar de um programa de bolsas para jovens mães que desejavam ingressar na faculdade. Maria ficou surpresa, pois a ideia de cursar o ensino superior parecia algo distante, quase impossível. Você tem capacidade, Maria. Pense nisso, disse a professora. Ao chegar em casa naquela noite, com Sofia dormindo no carrinho improvisado ao seu lado, Maria abriu o laptop e começou a pesquisar sobre as possibilidades. A ideia de um futuro melhor para ela e sua filha parecia mais concreta do que nunca. Os dias continuaram a passar, e Maria percebeu que sua vida estava mudando de forma que ela nunca imaginara. Sofia era sua força motriz, sua razão para continuar lutando. Cada pequeno progresso, seja no trabalho, na escola ou em sua vida pessoal, era celebrado como uma vitória. Ainda havia muitos desafios pela frente, mas Maria começava a sentir que, pela primeira vez em anos, estava construindo algo sólido. Maria inscreveu-se no programa de bolsas sugerido por sua professora. Preencher os formulários, reunir documentos e escrever uma carta explicando sua trajetória foram tarefas emocionantes, mas também assustadoras. Enquanto digitava, as palavras fluíam com sinceridade, sua história de superação, sua determinação em criar uma vida digna para Sofia e seu desejo de fazer a diferença no mundo. Quando finalmente enviou a candidatura, sentiu um alívio que logo foi substituído pela ansiedade da espera. Enquanto aguardava a resposta, Maria concentrou-se no estágio e nos estudos. Clara, a supervisora, ofereceu um projeto desafiador: organizar um pequeno evento comunitário em parceria com a prefeitura. Maria hesitou, mas aceitou, sabendo que seria uma oportunidade de mostrar suas habilidades. Nos dias que se seguiram, mergulhou de cabeça no planejamento, conciliando prazos e a rotina agitada com Sofia. Apesar do cansaço, o resultado foi um sucesso, e Clara fez questão de elogiar sua dedicação. Você tem um talento natural para lidar com as pessoas e coordenar tarefas, disse, reforçando a confiança de Maria em suas capacidades. Pouco tempo depois, a resposta sobre a bolsa finalmente chegou. Tremendo, Maria abriu o e-mail. As primeiras palavras confirmaram sua aceitação no programa. Ela ficou paralisada por um momento, incapaz de processar o que aquilo significava. Finalmente, lágrimas de alegria começaram a escorrer. Sofia, sentada no chão ao lado dela, olhou curiosa e perguntou: Tá tudo bem, mamãe? Maria sorriu, pegou a filha no colo e disse: Sim, meu amor. Está tudo mais do que bem. Com a bolsa, Maria começou a traçar novos planos. Estudar e trabalhar enquanto cuidava de Sofia parecia um desafio quase impossível, mas a perspectiva de um futuro melhor a motivava. Conversou com Helena e Clara sobre como reorganizar sua rotina, recebendo conselhos valiosos. Clara, inclusive, ofereceu flexibilidade no estágio para que Maria pudesse ajustar seus horários. Esse gesto a emocionou profundamente, lembrando-a de como havia pessoas dispostas a apoiá-la em sua jornada. Apesar do progresso, Maria ainda sentia a ausência de seus pais. Em momentos silenciosos, especialmente à noite, ela pensava em Roberto e Ana. O silêncio deles doía, mas Maria sabia que não podia se deixar consumir por isso. Ainda assim, o desejo de reconciliação permanecia. Em uma conversa com Helena, ela finalmente admitiu: quero que Sofia conheça os avós. Quero tentar me reconectar com eles, mesmo que isso signifique reviver algumas dores.
Helena sorriu gentilmente. Quando estiver pronta, Maria, faça isso. Mas lembre-se de que é um processo. Dê tempo a si mesma e a eles. Maria começou a planejar um momento de reaproximação com os pais. Ainda que estivesse nervosa, acreditava que era algo necessário, tanto para ela quanto para Sofia. Durante semanas, ensaiou conversas imaginárias e redigiu várias cartas, mas nenhuma parecia capturar tudo o que queria dizer. Uma noite, ao observar Sofia dormindo, percebeu que talvez nunca houvesse palavras perfeitas. Era um passo que precisaria dar, com ou sem garantias. Ela pediu a Helena que a ajudasse a estruturar a abordagem. Juntas, discutiram como equilibrar honestidade e vulnerabilidade sem alimentar velhas mágoas. Decidida, Maria encontrou o endereço dos pais e escreveu uma carta curta, informando que gostaria de vê-los. Entregou-a pessoalmente, deixando-a na caixa de correio da casa onde cresceu. Enquanto se afastava pela rua, o coração batia forte, e ela se perguntava se eles a chamariam para conversar ou simplesmente ignorariam o pedido. Dias se passaram sem resposta, e Maria quase desistiu da ideia. Porém, em uma tarde chuvosa, enquanto colocava Sofia para dormir, seu celular vibrou com uma mensagem inesperada. Era de Ana. Recebemos sua carta. Precisamos de tempo para processar. Mas talvez possamos conversar em breve. Maria leu aquelas palavras inúmeras vezes, buscando nelas um fio de esperança. Apesar da incerteza, sentiu-se aliviada por finalmente ter quebrado o silêncio que os separava. Enquanto aguardava o desenrolar da situação, Maria focou nos estudos e no estágio. Os dias eram preenchidos com compromissos, mas, em momentos tranquilos, ela se encontrava revisitando memórias de sua infância. Lembrava-se das brincadeiras no quintal e dos jantares em família. Essas lembranças enchiam de saudade, mas também a motivavam a tentar reconstruir o que havia se perdido. Sofia começou a fazer perguntas sobre os avós, e Maria decidiu que era hora de contar um pouco mais sobre eles. Uma semana depois, Roberto e Ana finalmente marcaram um encontro. Escolheram um café discreto no centro da cidade, longe de olhares curiosos. Maria se arrumou com cuidado naquele dia, tentando transmitir força e maturidade. Chegou com antecedência, sentindo o coração quase saltar do peito. Quando seus pais entraram, o tempo pareceu desacelerar. Roberto estava visivelmente mais velho, com os ombros curvados, enquanto Ana mantinha um semblante fechado, mas inseguro. Eles se sentaram, e por um momento, o silêncio tomou conta. Foi Maria quem quebrou o gelo. Obrigada por virem. Isso significa muito para mim. As primeiras palavras trocadas no café foram carregadas de tensão. Maria, tentando manter a calma, começou contando um pouco sobre sua vida nos últimos anos. Falou sobre Sofia, o estágio e os estudos, evitando, por enquanto, mencionar as dificuldades e o abandono. Roberto e Ana ouviam em silêncio, seus olhares alternando entre desconforto e algo próximo à curiosidade. Foi Ana quem finalmente quebrou o gelo, perguntando: "E Sofia? Ela está bem?" A pergunta pegou Maria de surpresa. Mesmo sendo simples, carregava um tom de preocupação genuína que ela não esperava. "Ela é incrível", respondeu com um sorriso tímido. "Forte e alegre. É minha maior motivação." Por um instante, os rostos de Roberto e Ana suavizaram, como se imaginassem a neta que nunca conheceram. O café terminou sem grandes conclusões, mas Maria saiu de lá sentindo que um pequeno progresso havia sido feito. Nos dias seguintes, Maria percebeu que aquele encontro havia mexido com ela mais do que esperava. Velhas feridas foram reabertas, mas também houve momentos de esperança. Helena, como sempre, foi um suporte valioso, ajudando-a a processar as emoções. Reconciliação não é algo que acontece de uma vez, Maria. É um processo. E você já deu um grande passo. Essas palavras ajudaram Maria a lembrar que não precisava apressar nada. Roberto e Ana começaram a trocar mensagens curtas com Maria. Perguntas sobre Sofia eram comuns, e, aos poucos, ela se sentiu confortável o suficiente para convidá-los a conhecerem a neta. O encontro aconteceu em um parque próximo.
Maria chegou cedo, ansiosa, enquanto Sofia brincava despreocupadamente nos balanços. Quando seus pais chegaram, Maria sentiu o coração disparar novamente. O olhar de Ana se fixou imediatamente na menina, e Roberto hesitou antes de se aproximar. Sofia, com a curiosidade típica de sua idade, correu para Maria quando percebeu os estranhos se aproximando. "Quem são eles, mamãe?" perguntou, segurando a mão da mãe. Maria se abaixou ao nível da filha e respondeu com doçura: "São seus avós, meu amor. Eles vieram conhecer você." O sorriso hesitante de Sofia quebrou algo dentro de Roberto, que finalmente deu um passo à frente e se apresentou. Ana seguiu logo depois, e a conversa que se seguiu foi tímida, mas cheia de pequenos gestos significativos. Depois daquele dia no parque, as visitas tornaram-se mais frequentes. Roberto e Ana começaram a se mostrar mais envolvidos, levando pequenos presentes para Sofia e perguntando mais sobre a rotina de Maria. Apesar disso, havia questões que permaneciam não ditas, e Maria sabia que o caminho para a verdadeira reconciliação ainda era longo. Aos poucos, no entanto, sentia que um alicerce estava sendo construído, tijolo por tijolo. A aproximação com Roberto e Ana trouxe tanto conforto quanto desconforto para Maria. Por um lado, ela sentia alívio ao ver seus pais se esforçando para criar um vínculo com Sofia. Por outro, a dor do abandono ainda pairava, como uma sombra que não podia ignorar. Durante um almoço em família, Ana comentou sobre como Sofia era parecida com Maria quando criança, mas evitou tocar no passado. Maria queria questioná-los, entender por que tudo aconteceu como aconteceu, mas decidiu que ainda não era o momento. Ela sabia que precisaria lidar com isso, mas temia que a conversa quebrasse o frágil progresso que haviam feito. Enquanto equilibrava esses sentimentos, Maria continuava avançando em seus estudos e no estágio. Clara, sua supervisora, propôs um novo projeto desafiador: organizar uma feira de serviços comunitários. Para Maria, era uma oportunidade de mostrar sua capacidade de liderança, mas também mais uma responsabilidade em sua já apertada rotina. Sofia, agora mais crescida, parecia perceber o cansaço da mãe, e, com seu jeito inocente, a incentivava com pequenos gestos. "Vai dar certo, mamãe", dizia, enquanto Maria revisava planilhas no computador. O apoio inesperado da filha era um lembrete constante de por que ela nunca poderia desistir. Roberto começou a buscar maneiras de se aproximar de Sofia. Ele a levava para passeios curtos, ensinando-a pequenos truques culinários que lembravam sua própria infância. Maria observava esses momentos de longe, dividida entre o alívio de ver sua filha sendo acolhida e a melancolia de perceber que nunca tivera essa conexão com o pai durante os últimos anos. Apesar disso, havia algo de restaurador naquelas cenas. Ana, por sua vez, ainda parecia insegura, alternando entre momentos de carinho com Sofia e uma hesitação que Maria não conseguia decifrar. Foi durante um desses encontros que Ana finalmente tocou no assunto que Maria vinha evitando. Em um momento de distração de Sofia, Ana virou-se para a filha e perguntou, com os olhos marejados: "Você consegue nos perdoar?" Maria ficou paralisada. As palavras dela ecoaram por segundos que pareceram horas. "Eu não sei, mãe", respondeu, com sinceridade. "Ainda dói muito. Mas estou tentando." O olhar de Ana se encheu de tristeza, mas também de alívio. Apesar da resposta, parecia grata por Maria não ter fechado completamente a porta. No estágio, Maria começou a se destacar ainda mais, recebendo elogios por sua capacidade de gerenciar tarefas e lidar com imprevistos. Clara sugeriu que Maria começasse a pensar em projetos próprios, incentivando-a a criar algo que refletisse suas paixões. Inspirada pelas conversas sobre cozinha com Sofia e Roberto, Maria teve a ideia de propor uma oficina de culinária comunitária, onde as pessoas pudessem aprender a fazer pratos simples e acessíveis. Clara adorou a proposta, e Maria começou a trabalhar no planejamento com entusiasmo. Pela primeira vez em anos, ela sentiu que estava realmente criando algo significativo. A oficina de culinária que Maria planejou para a comunidade se tornou um grande sucesso. Com o apoio de Clara e do Centro de Apoio, ela conseguiu reunir recursos e organizar tudo com cuidado. As primeiras aulas foram modestas, mas a resposta da comunidade foi imediata.
As pessoas começaram a chegar com entusiasmo, trazendo seus filhos e vizinhos. Maria, com seu talento organizacional e sua paixão pela culinária, conseguiu não só ensinar pratos simples, mas também fortalecer os laços dentro do bairro. O projeto se expandiu, e logo ela estava recebendo pedidos para mais turmas. Sentia, então, que estava construindo algo duradouro, algo que representava a nova vida que havia começado a criar para ela e Sofia. Com o tempo, Maria também percebeu que seu relacionamento com seus pais, embora ainda cheio de complexidade, começava a florescer de uma maneira inesperada. Roberto e Ana, com o passar dos meses, mostraram sinais de querer se redimir de suas falhas, embora o caminho fosse longo. Ana, em particular, começou a se envolver mais ativamente com Sofia, visitando-a com frequência e participando das aulas de culinária, quando podia. Maria sentia que, lentamente, suas feridas estavam começando a cicatrizar. A reconciliação, embora não completa, parecia estar se formando de maneira sólida e significativa. A faculdade, um passo tão distante no início, logo se tornou uma realidade para Maria. Com a bolsa, ela pôde se matricular e começar a estudar administração, uma área que a fascina por sua relação com o mundo dos negócios e a capacidade de transformar ideias em realidade. Entre os estudos e as novas responsabilidades no estágio e na oficina, o tempo parecia escasso, mas ela se sentia mais forte do que nunca. Sofia, cada vez mais curiosa, também começou a fazer perguntas sobre o futuro, e Maria, com os olhos brilhando de esperança, explicava a ela que tudo o que fazia era para garantir que ela tivesse um futuro melhor, um futuro de escolhas. No aniversário de 7 anos de Sofia, Maria preparou uma surpresa, uma festa simples, mas cheia de significado. Roberto e Ana estavam presentes, e pela primeira vez em muito tempo, a família parecia completa. Os três, junto com Sofia, cortaram o bolo juntos, rindo e se apoiando mutuamente. Maria olhou para seus pais e sentiu que havia chegado um momento de verdadeira união, onde as mágoas do passado eram substituídas por um presente de cura. Ela sabia que, apesar de tudo, a vida ainda tinha muito a oferecer, e o futuro, embora incerto, estava cheio de possibilidades. Com a expansão da oficina de culinária, Maria começou a pensar em como poderia transformar sua paixão em um negócio sustentável. Ela procurou mais informações, fez cursos de empreendedorismo e foi construindo, aos poucos, um plano de abrir sua própria empresa. Clara e Helena, sempre ao seu lado, forneceram apoio incondicional, ajudando-a a transformar seu sonho em realidade. Maria estava mais confiante do que nunca, sentindo que finalmente estava no controle de seu destino e, mais importante ainda, de sua história. Em um momento de reflexão, Maria se deu conta de que a jornada que havia começado há tantos anos com uma gravidez inesperada e a rejeição dos pais estava se transformando em algo extraordinário. Ela, que antes se via como uma jovem perdida e sem esperança, agora era uma mulher forte, que havia reconstruído sua vida e criado uma nova história para Sofia. A reconciliação com seus pais, a conquista de sua educação e a criação de seu próprio negócio eram reflexos de sua força, de sua perseverança e, acima de tudo, do amor incondicional que ela nutria por sua filha. Agradeço a você por acompanhar toda essa jornada até o final. Se você gostou da história, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com seus amigos. Comente abaixo suas impressões e o que mais gostou, pois seu feedback é muito importante. Até a próxima, e que possamos continuar a construir histórias inspiradoras juntos.